Não, acho que pior era sandália. Meu. Usa mais. Para já sandália. Não, sandália como é, usei uma vez e fui usado. Ainda hoje sou usado. Mas foi a minha mãe branca que me obrigou. E ainda hoje eu digo, mas tu obrigaste-me a um batizado com chinelo como é até hoje. Batizado! Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Idiosincrasia africana. Isto é 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 idiosincrasia africana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete. Bem-vindos ao episódio 23 do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago aqui um jovem empreendedor, cheio de sonhos, mas com mais objetivos que outra coisa, né? Porque há muita gente com sonhos e não tem objetivo. Ruben, faz a tua devida apresentação, se faz favor. Bom dia. Antes de mais, Rui, obrigado pelo convite. Eu sou o Ruben, tenho 23 anos, cresci no bairro Santa Filomena, na Amadora, mais especificamente numa área chamada Ribachada. Para todos os manos da Ribachada já sabemos. Depois, em 2017, fruto do realojamento, mudei-me para a Boba, onde em 2019, 24 de junho de 2019, fundei a Associação Efeito Dominó, juntamente com um grupo de colegas. Aproveito agora para falar da Associação Efeito Dominó também, que é uma associação que trabalha em 3 áreas principais, sendo elas a ambiental, a cultural e a social, de modo a promover o desenvolvimento local, mais especificamente no Casal da Boa. Acho que é isso, a minha apresentação. Tens uma associação, mas esqueceste, já disseste a tua idade? Disse, 23 anos. 23, né? E eu por acaso disse o episódio 24, não? Disse o quê? Episódio 24? Já não se recordam? Porque eu nos episódios com os números eu estou todo baralhado. Isto está muito complicado. Fala-me o que é que me levou a criar esta associação. Então, quando eu mudei para a Boa em 2017, eu ajudava simplesmente os meus pais ali no café e com as conversas que eu ia tendo com o pessoal, notava que havia necessidade de fazer alguma coisa no e para o bairro. Depois, passado sensivelmente um ano, no verão de 2018, passei a integrar-me ali num grupo de voluntários que havia no Casal da Boba. Foi quando nós fizemos na altura uma limpeza ao bairro todo, e a partir daí meti na cabeça que tínhamos de fazer alguma coisa pelo bairro, né? E durante meses e meses tentei formar uma associação com diferentes grupos, até que acabei por chamar, fundei a associação. Os membros da associação são do Casal da Boba, mas também temos membros da associação que eram meus colegas no Isqueté. E pronto, chamei o pessoal. Depois, em junho de 2019, depois de muitos meses de tentar fundar a associação, fundámos a associação. Mas pronto, para responder ao porquê, porque eu senti, e também o resto do pessoal sentia, que havia um vazio no meio associativo. E faltava ali uma associação que respondesse às necessidades do bairro, em diferentes vertentes. Ambiental, cultural, social, etc. E eu achei que talvez uma associação fosse a melhor resposta a esses problemas. E foi assim que nasceu a Associação Efeito Dominó. Mas qual foi o clique que tu tiveste? O clique que eu tive foi... A iniciativa, né? Mas o clique, sim. O que é que deu-te aquele stamp? O clique que eu tive foi o facto de eu, tendo crescido em bairros sociais, ver que havia sempre possibilidade de fazer mais e melhor, e eu nunca via isso, pelo menos. Ou seja, eu, antes de ter fundado a associação e ter chamado colegas para o fazer, eu sempre quis fazer algo no bairro. Por isso é que quando fui para a faculdade escolhi o curso de Ciência Política, porque achava que educar-me politicamente seria um caminho para ajudar a minha comunidade. Pronto, o que nós fazemos como associação é política, acaba por ser política. Identificamos um problema, identificamos uma solução e delineamos uma estratégia para chegar a essa solução. Mitigação, sim. Exatamente, foi isso. O clique foi esse, é saber que nós podemos fazer mais na comunidade
e arranjar pessoas para o fazer. Sentes mais a necessidade de indicar às pessoas ao teu meio da ajuda que nós podemos contribuir, ou a necessidade de ser apoiado pelo Estado? Não, eu sou completamente a favor de uma autossuficiência. Nós que somos do bairro, nós é que temos a obrigação de fazer pelo bairro, sem pedir favores lá fora. Porque se nós passarmos a vida, por exemplo, dando o exemplo do Casal da Boba, se passarmos a vida a dizer a junta de freguesia não faz, a Câmara Municipal não faz, então vamos fazer nós. Nós não somos uns coitadinhos, nós sabemos fazer as coisas. Temos é de tentar arranjar as ferramentas necessárias para maximizar os diferentes potenciais que existem dentro da zona. Por isso, para responder à tua pergunta, acho que é muito mais importante nós sabermos como podemos contribuir para a nossa própria causa do que propriamente o Estado. Achas que as pessoas da tua idade têm a mesma ideologia que tu? Existem vários jovens, pelo menos com os jovens com quem eu falo, existem vários jovens com a mesma ideologia, no sentido em que... Sabes que apesar de 10 pessoas com a mesma ideologia que tu... Pois não representa exatamente. Não, mas lá está, eu só posso falar daquilo que eu sei também, né? Daquilo que eu sei. Por exemplo, eu estudei Ciência Política no ISCTE e tinha vários amigos de outros cursos, de outras áreas. Agora, mas lá está, nunca tive esse tipo de conversas mais viradas para a comunidade, do tipo, o que é que as comunidades podem fazer, se é melhor aproveitarem o seu próprio potencial fazendo por si ou estar a pedir ao Estado. Das conversas que eu tenho com o pessoal da minha idade, um pouco mais velhos, vá. Ali no Casal da Boba há pessoal que tem essa ideologia. Agora, genericamente falando, também como não troco muitas ideias nesse aspecto com o pessoal fora da zona, não posso falar. Qual é que é a importância de sermos uma representação para as gerações que vêm a seguir? É importante Estás a falar de representatividade no Parlamento? Não, representatividade das crianças que vêm atrás de ti. Ok. É extremamente importante as crianças que vêm atrás de mim, e foi importante para mim, que vim atrás dos mais velhos, saber que nós, especificamente nós africanos de bairros, conseguimos ver que os nossos irmãos mais velhos têm capacidade para trabalhar, seja no que for. Ou seja, nós, por exemplo, vamos à escola, os professores são todos brancos. Vemos atores vemos novelas, a maioria dos atores são brancos. Vemos filmes, seja o que for. E é preencher esse vazio com os exemplos. Acho que é isso que me estás a perguntar, não é? Se eu, enquanto criança, olhar, por exemplo, para atletas, olhar para engenheiros, olhar para professores que são parecidos comigo ou contigo, talvez vou ter mais confiança em mim para fazer no futuro aquilo que eles fazem ou alcançar outros patamares. Qual é que é a importância que tu achas que o teu pai teve na tua vida? O meu pai deve ter sido das pessoas mais importantes para a minha vida. Porque o meu pai sempre falou comigo, não num tom agressivo, mas ele sempre me mostrou, lá está, tem a ver com a pergunta anterior, ele sempre mostrou o exemplo. Eu muitas vezes faço coisas e quando as faço parece que estou a imitar o meu pai, porque tive esse exemplo dentro de casa. O meu pai sempre me aconselhou a respeitar as outras pessoas, sempre me aconselhou a concentrar nos estudos na escola. Na altura jogava futebol. Eu lembro, o meu pai sempre me disse uma coisa quando eu era miúdo: tu tens 2 caminhos, porque eu jogava futebol, tens 2 caminhos, ou é os estudos ou é o futebol. Se uma coisa não der, outra coisa vai ter que dar. Não deu o futebol, deu os estudos. Estás a perceber? E eu acho que é isso que faz falta em muitas casas de muitos africanos. Eu sei que é jovem, não é? Mas não é por causa disso que eu vou te inibir de ser questionado para não ser redundante, dessa pergunta. O que é que tu achas que está a quebrar as relações entre o homem e a mulher africana? O que é que está a quebrar as relações entre o homem e a mulher africana? Talvez a maneira como nos é vendida
ou nos são vendidos os europeus e nos são vendidos os africanos. Do tipo, nós acreditamos que talvez seja melhor estarmos com europeus, do que estarmos com africanos. Posso dar o exemplo dos padrões de beleza. A mulher europeia é considerada o padrão da beleza, Se eu, enquanto homem africano, acreditar nisso desde criança, estou mais propício a ter uma relação com uma mulher europeia, né? Pronto, mas eu acho que também não é só isso. Eu também não posso falar muito de coisas que eu não estudo muito, mas talvez estive a ver uma entrevista de um senhor lá na América que ele disse que um dos fatores principais para a quebra das relações entre africanos foi a queda económica do homem africano. Acho que foi alguma coisa assim que ele disse, do tipo, a partir do momento em que os homens africanos deixaram de trabalhar em certas áreas e a partir do momento em que deixaram, por consequência, deixaram de providenciar em casa e passaram a ter empregos, não vou dizer menos importantes, mas menos qualificados, digamos assim, com menos rendimentos, depois a mulher africana também vai procurar esse sustento no outro lado. Não sei. E eu estou a dizer aquilo que ouvi na entrevista, não sei se é mesmo assim. Mas pronto, também não... Então vamos tocar num assunto, se calhar, que tu estás mais inteirado, que é a relação interracial que deu origem à tua vida. O que é que queres que eu diga? Fala-me como é que foi crescer uma criança em que a mãe é branca, o pai africano, preto, negro, porque agora está complicado. Uns querem ser tratados por pretos, outros por negros, outros nenhum pelo outro, africanos, outros como ser humanos. É complicado. Mas sim, diz-me. Como é que foi crescer? Eu nunca pensei demais sobre isso. Eu pessoalmente, eu cresci num bairro onde a maioria do pessoal era cabo-verdiano. Lá está, cresci com os meus amigos, todos os meus amigos no bairro onde eu cresci são não só cabo-verdianos, mas guineenses ou santomenses, mais escuros do que eu, porque não tinham uma mãe branca, né? Mas por exemplo, eu nunca tive essa conversa em casa do tipo, nunca mexeu comigo o facto de eu ter uma mãe branca e um pai preto. Tipo, para mim, eu identifico-me mais, por exemplo, com a cultura africana. Não achas que foste no passado? Deixa-me só alongar aqui. Diz. Por exemplo, eu quando digo que me identifico mais com a cultura africana é no sentido em que, por exemplo, como cresci com africanos num bairro, gosto muito mais da música africana, gosto muito mais da comida africana, sinto mais à vontade, perto dos africanos. Eu percebi que quiseste deixar bastante explícito para dizer que eu identifico-me, porque eu posso me identificar com os brancos, mas eu não identifico, não há necessidade. Não, eu acho que há necessidade, porque infelizmente, por mais que digam que não precisas justificar, há sempre aquelas pessoas que te caem em cima por tudo aquilo que tu dizes. Mas o mais engraçado, o que tu dizes, a interpretação é para quem tem acho que só 2 dedos de testa. Mas não, tens que ser específico, tens que ser ao mínimo detalhe, especificar aquilo que tu queres dizer, para não ferir. Sou filho de uma branca? Não é só isso. Okay. Qualquer outro fundamento que possas ter sobre qualquer outro assunto, tens que especificar cada ponto para agradar gregos e troianos, estás a ver? E quando resolves ser um bocadinho mais abrangente em termos de discurso, pronto, é muito mais complicado. Mas tu não achas que houve a particularidade de seres selecionado entre os teus outros amigos que são mais escuros, só por seres mulato, com as raparigas, em alguns aspectos, no passado também com colegas, não, na escola? Eu pessoalmente nunca senti isso, mas senti-me mais um pouco, digamos, afastado foi quando eu fui para a faculdade. Porque foi a primeira vez na vida, com 18 anos, foi a primeira vez na vida que eu constantemente estava inserido num ambiente ao qual eu não estava habituado, não só no bairro, mas ali na Amadora, naquela zona, estás a perceber? Comecei a ter mais contato com o pessoal. Eu passei de um ambiente predominantemente africano para um ambiente predominantemente branco. Foi a primeira vez, aos 18 anos, quando fui para a faculdade. E vou-te ser sincero, ao início não foi a coisa mais confortável do mundo. Sentia muito mais à vontade em casa. Porque sentia também que às vezes, quando o pessoal sabia que eu era da Amadora, por exemplo, vinha com aquelas piadas do costume. Às vezes nem falavam... Não é não falar comigo, mas falavam de maneira diferente.
E eu ao início também tentei ajustar um pouco o meu comportamento e hoje, mas ainda bem que eu fiz isso, porque hoje eu percebo que fiz mal e não voltarei a fazer. Onde quer que eu vá, eu vou ser como eu sou. Se não vais concordar com a minha maneira de ser, então o problema é teu, não é meu. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Eu lembro mesmo de situações, mano. Estava ao início, depois tive a sorte, lá encontrei o meu grupo de amigos, estava sempre com o meu grupo de amigos, mas ao início, quando fui lá para a faculdade e comecei a contactar mais com o pessoal que não está habituado ao meu meio, aí sim é que eu me sentia um pouco desconfortável. Agora, na zona onde eu cresci, por ser mais claro assim, nunca senti esse tipo de tratamento diferente. Sempre me senti aceito. Sabes que isso é um indicativo bastante crucial e triste. Porque no bairro não existe essa cena acho que até existe, mas existe de uma forma muito ligeira, da segregação, direitos mais privilegiados de um do que os outros, mas acho que em termos de vivências vive-se todos de igual forma. Ou pelo menos têm todos, quase todos, o mesmo mindset em relação ao terceiro. Agora, é a partir do mercado de trabalho e nos estudos depende também da coisa, mas é no mercado de trabalho é que começa a ver o favoritismo, exatamente, as diferenciações, e é isso é que eu digo sempre às pessoas. Tu, independentemente se tens amigos que são caucasianos, são blacks, é tudo porreiro quando vocês estão no bairro, ou estão tipo na vossa localidade onde vocês vivem. E eu dei esse exemplo, por acaso, num dos episódios atrás, já não sei qual deles é que é. O Goiás falou disso. Sim, mas foi no sentido em que tu, por exemplo, tens um amigo, quando vocês vão para ele é branco e tu és preto, ou ele é preto e tu és branco, quando vocês vão para o mercado de trabalho, aí é que vocês vão se separar. Porquê? Porque o mercado de trabalho favorece mais a um do que o outro. Cada um tem a cena do pôr a comida na mesa, e já estou numa fase adulta. A amizade é boa, mas até que ponto a tua amizade é superior à tua família? Estás a ver? E são essas pequenas questões. Eu não vou dizer para deixares de ser amigos. Não, podem ter amigos. Só que o problema é que, aí está, depois entra a cena do Goi e a conversa que tivemos do antirracismo. Por mais que queiras jogar a favor do teu amigo, não podes, porque tens uma família que tens de sustentar, meu. E aí já entra o privilégio. Com esse privilégio, tu nada podes fazer contra. Por isso é que eu acho também era dever das pessoas que são privilegiadas entender o seu privilégio de modo a acabar, lá está, com o próprio privilégio. Porque, estás a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Do tipo, se tu sabes que tu és privilegiado e agora vivemos num momento em que todo o pessoal parece estar... Estão todos sensíveis à questão do racismo e isso, e os próprios brancos começam a perceber, se calhar já tinham percebido, não queriam mostrar, que são privilegiados. Então o dever deles também é perceber que vivem num sistema que é secular, que foi construído há séculos e tem sido perpetuado. O dever deles é perceber os erros desse sistema e fazer com que esse sistema seja mais inclusivo. Percebes? Porque nós que somos, digamos, somos mesmo humilhados pelo sistema, somos humilhados, somos pisados, somos esquecidos. Estás a perceber? Como é que nós vamos mudar o sistema se nem estamos lá dentro? As pessoas que estão lá dentro, mas também isso é conversa bonita, mas depois de acontecer é difícil, não é? É, isso é coisa. Às vezes, tipo, um gajo pode ouvir porque tudo aquilo que nós falamos, toda a gente já tem a noção e sabe. Mas o acto é que não existe. Não é fácil sacrificar. Vamos falar agora um bocadinho do ato. Diz-me o que é que tu precisas a nível da associação, a nível das pessoas para poderem ajudar, contribuir, algo tangível a nível da tua associação e tudo aquilo que tu conheces. Sim. Em primeiro lugar, deixa-me só... Vou responder à tua pergunta, mas só falar da iniciativa que estamos a ter agora. Por exemplo, da recolha de alimentos. Nós já temos mais de 200 famílias sinalizadas. Já distribuímos mais de 500 cabazes. A única coisa que nós pedimos, nós do grupo, tendo em conta que não temos apoio de juntas de freguesia, não temos apoio de câmaras municipais, não temos apoio, por exemplo, das superfícies comerciais que nos podiam ir doando aqueles excedentes alimentares que eles têm, aí é que nós temos de ver a nossa... Eu quando digo vá a nossa, tipo, o povo aí tem de se unir um pelos outros. Se nós estamos a fazer um trabalho honesto, a única coisa que eu peço a todo o pessoal que está a ver é que
ajude o que nós estamos a fazer. Porque nós, como não temos apoio, nós dependemos do... Por exemplo, tu dares 1 euro, outra pessoa dar 1 euro, outra pessoa dá 5. Nós aí pegamos no dinheiro todo, vamos comprar. Isso é o que a gente precisa, é de pessoas que tentam perceber o que é que se está a passar nas comunidades, mesmo não pertencendo a uma comunidade, mas ajudam. É isso que nós estamos a fazer agora. Temos uma parceria entre 3 associações, a Associação Efeito Dominó, a Associação Cavaleiros Sombrais e a Associação Desportiva da Amadora, que trabalham em conjunto com um grupo de voluntários. Já fizemos a sinalização das... Aliás, a sinalização é contínua, porque todos os dias recebemos pedidos de ajuda. Sinalizamos as famílias, angariamos o dinheiro e ou bens alimentares, fazemos os cabazes, seguindo uma tipologia que depende do agregado familiar, e vamos distribuir. Mas para o fazer, para tudo isto acontecer, e tem acontecido porque as pessoas têm ajudado. Agora falando mais especificamente da Associação Efeito Dominó. O que nós precisamos realmente é de pessoas que estejam dispostas a ajudar a comunidade. É só isso. A partir do momento em que nós temos as pessoas, nós aí vamos trabalhar em conjunto. Agora, se as pessoas ficam só... Tu querias passar para o ato, não é? Se as pessoas ficam só a falar, que querem ajudar, que querem contribuir, que dão-te ideias, mas depois quando percebem que passar das ideias para a ação envolve sacrifício, porque às vezes não tens tempo para estar a fazer outras coisas, tens de estar a delinear uma estratégia, a pensar como é que tu podes fazer as coisas acontecer, aí já se afastam. A coisa principal é disponibilidade. Quando as pessoas estão disponíveis para o bem comum, aí nós podemos pensar em o que é que vem a seguir. Agora, eu gostava que mais pessoal fosse mais ativo, porque isto aqui parece que são questões superficiais, porque o que nós estamos no fundo a fazer é, estamos a tentar promover não só a preservação, mas também como o desenvolvimento e o progresso de comunidades num país que não as ajuda, entendes? Aquilo que eu estou a dizer? Por isso, e vai de encontro àquilo que eu estava a dizer ao início, isso só acontece quando nós mesmos fazemos por nós, percebes? Sem pedir lá fora, porque quando nós juntamos as mãos, nós fazemos as coisas acontecer, não temos de estar a pedir lá fora, as coisas acontecem. Mas se tiveres aquelas pessoas que dizem, também em casa está complicado e estar a ajudar, eu quero ajudar, mas está complicado, mas pronto, não estou a dizer aqueles que realmente tu sentes que estão numa situação crítica, porque tu fazes isso, sabes quando é coro, quando é facto, quando é fictício, basicamente. E quando tens aquelas pessoas que dizem, eu quero ajudar, eu quero fazer isso. Difícil. No meio associativo, pelo menos para mim, tem sido difícil eu saber diferenciar as pessoas. Todas falam, mas tem sido um pouco difícil, mas eu tenho aprendido a saber diferenciar as pessoas que falam, que depois não vão dar continuidade, e as pessoas que falam e querem realmente ajudar. Estás a perceber? Essas pessoas é que realmente importam. Importamos todos, mas para as coisas acontecer eu preciso de pessoas. Todas as associações, em todas as comunidades, não só associações como tudo, precisam de pessoas disponíveis a ajudar. E depois estavas a falar dessa questão. O pessoal a dizer, por exemplo, mas em casa está complicado e isso. A gente não julga a vida, cada um tem a sua vida. Eu só vou julgar o compromisso que tu fizeste. Não vou julgar a tua vida pessoal. Se tu chegas numa zona e dizes que estás comprometido a ajudar essa zona através do trabalho voluntário, de apoiar as associações ou isso, tu como te comprometeste, eu vou confiar no teu compromisso. Entendes? Tu, enquanto pessoa, tens de ser honesta contigo próprio. Quando sabes que podes ajudar e comprometes, aí tens que dar seguimento às palavras com a tua ação. E aquelas... quero arranjar uma terminologia bonita. Aquelas pessoas que são voluntárias for fashion. Isso acontece sempre, mano. Pá, a minha posição acerca disso é, como eu estava a dizer, nós estamos a lidar com questões mais profundas. Nós estamos a lidar com questões de preservação e desenvolvimento de comunidades que foram propositadamente colocadas de lado. Por isso, para essa situação para que essa situação mude, eu não estou a falar só por mim, estou a falar por toda a gente que está dedicada a essa luta. Nós não precisamos de pessoas que dizem que querem ajudar os pobrezinhos, vão fazer alguma cena, tiram fotos e metem. Não, mas falando a sério, porque nos bairros isso não há pobrezinhos, há pessoas com potencial.
Por isso o nosso dever é ajudar essas pessoas a ajudar-se a si próprias. E às vezes elas até nos vão ajudar. E para isso acontecer é preciso como eu estava a dizer, um compromisso e dedicação a sério. Não é... Como é que tu disseste o termo? Solidárias for fashion. Solidárias for fashion. Isso para mim não faz sentido nenhuma. Não estamos aqui a brincar, estamos a trabalhar a sério. Estamos a trabalhar a sério. É por isso é que eu digo, o pessoal quando quer... Lá está. O pessoal quando fala também tem de saber o que é que está a dizer. Porque isto aqui, trabalhar em comunidades, não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, tens malta que critica, por exemplo, deixa um exemplo. Diz-me aí uma pessoa famosa. Nelson Freitas, por exemplo. Tens o Nelson Freitas, depois de quarentena, por exemplo, ele está a fazer o que ele faz. Não queres que ele vá mudar o mundo. Ele está a tentar contribuir da forma que ele pode, estás a ver? Mas depois tens pessoas que criticam esse gajo. Pronto, eu no fundo também acho ridículo, né? A música depois de quarentena. Mas tens as pessoas que criticam, não ajudas a tua sociedade, não fazes isso. Mas eu depois questiono. Então, mas tu, por exemplo, mesmo na tua freguesia, não há associações que tu podes ajudar em vez de querer que o Nelson Freitas, se faz ou não faz, incumbe a ele e aos princípios que ele tem e a consciência dele. Se quer ajudar ou não. Estás a ver? Eu acho que até o pequeno ato de lembrar que estamos de quarentena já mostra que vive pelo menos no mesmo planeta que nós. Porque há pessoas que parecem que não vivem no mesmo planeta que nós. Nem falam das questões que existem. Pronto, falar é uma coisa. Outra coisa é fingir que não existe. Quanto a isso, o que é que tu achas que as pessoas têm que ter em mente para poder mudar esse mindset ou pensar? Pá, eu gostava de poder contar com o contributo de pessoas sem plataformas, né? Mas lá está, eu não vou estar aqui a dizer, lá está, como tu também disseste, não vou estar a dizer o que é que ele tem, qual é o dever dele e isso, o que é que ele tem de fazer. Eu conto com aqueles que estão dedicados de verdade. Mas vamos falar a sério. Há artistas e pessoas conhecidas que têm plataformas, que vêm dos mesmos meios que eu acho que quando alcançam um determinado patamar têm mesmo o dever de ajudar quem cresceu com eles. Têm o dever. Porque eles são uma plataforma, têm contactos, têm ligações que, se trouxerem para o bairro, porque nós temos bem essa cena de quando nós achamos que alcançamos um determinado patamar, eu não estou a falar de ninguém específico, quando alcançamos um determinado patamar, queremos sair do bairro. Eu odeio isso, mano. Não sai, traz para o bairro, ajuda aos teus. Do tipo, não sei se conheces o Nipsey Hussle, lá dos Estados Unidos da América, que morreu há... Conheces? Conheço e é um bocadinho contraditório o que estás a dizer. Mas pronto, continua. Não, só estava a dizer que o Nipsey Hussle... Está aí. Sim, não, daquilo que eu conheço... Bia, se puderes depois aí... Eu estava a pensar em levar-te esse em vez do Thanos, por baixo do... Não, o outro lado. Isso tudo preto, essa t-shirt, estás a ver? Não, o outro. Por baixo de tudo isso, exato. É isso aí. E olha, eu vou-te dar este brinde. Porque és um bom chavalo, vou-te dar este vir ao contrário. Vou-te dar isso. Esse mano aí, vou-te dar esse brinde. Vou-te dar isso pelo teu coisa, se podes filmar. Não, mas eu estava só a dizer, porque ele foi um mano que cresceu onde cresceu, num ambiente que não é fácil. Eu estava simplesmente a exemplificar com o Nipsey Hussle porque ele, quando alcançou determinados patamares na sua vida que eu conheço, na sua vida no jogo do rap e na vida empresarial, ele fez questão de apoiar o sítio onde ele veio. Ele fez isso. Era isso que eu estava a dizer. Então, como é que eu estava a ser contraditório? Contraditório porque viste o desfecho. Pois. E o desfecho da maior parte dos rappers. Mas estás a falar da morte dele? Sim. E de outros rappers também. Ele foi morto à frente do sítio. Exatamente. E não só. A maior parte dos rappers, não sei qual é o contexto, mas a maior parte deles, quando eles morrem nos bairros onde cresceram. O Bussi falou disso há 6 anos atrás. Diz que tu, por mais que queiras dar amor ao bairro, há sempre aquele invejoso e para
para nós termos bem presente nas nossas vidas, na nossa consciência, que basta uma pessoa para tirar a vida. Achas que isso é inveja? Ou muitas vezes é trabalho das pessoas de fora que sabem o que é que tu estás a fazer e tentam corromper a mente daqueles que tu estás a ajudar? Porque, por exemplo, ontem à noite estava a ver vídeos sobre a vida e o trabalho do Sankara, do Lumumba, do Amílcar Cabral. É que não são só os rappers. Todos esses aí que eu acabei de falar foram mortos pelos próprios irmãos também. Eu estive a ver o vídeo do Lumumba quando estava a ser transportado para o sítio onde acabou por ser morto pelos próprios irmãos. Dentro de um balde de ácido. Não. Antes disso, quando ele ainda estava vivo, eu mesmo estava a pensar para mim. Não, sim, ele foi transportado naquela carrinha que nem um cão, para pegar no cabelo. Eu fico a pensar. E depois também, o Savimbi também acho que foi morto pelos irmãos. Eu quando digo irmãos é africanos. O Amílcar, o Sankara. Pá, eu vejo vídeos disso e eu fico a pensar para mim. Eu não posso julgar essas pessoas que estavam a fazer isso porque elas não sabem o que é que elas estavam a fazer, mano. Isso foi tudo implantado pelas mentes que estavam ali a oprimir. Do tipo, faz isto e tu vais ganhar isto. Estás a perceber? E as pessoas que estão ali a lutar pelo bem comum é que acabam por ser mortas. Eu duvido que... Não me vais dizer, por exemplo, que o Lumumba que estava a lutar pela União do Congo, acho que foi morto por congoleses. Não me vais dizer que os congoleses estavam a matar o Lumumba porque o odiavam. Não, eles foram corrompidos, mano. E a mesma questão aqui, de volta àquilo que eu estava a dizer. Eu acho que é o dever. Se nós achamos que nas comunidades existem lacunas, nós, enquanto pessoas inteligentes, também temos o dever de criar as soluções, mano. Não é simplesmente tirar o pé e já estou fixe e vocês ficam lá embaixo, estás a perceber? Era só isso, por isso é que eu dei o exemplo do Nipsey. Porque eu, por acaso, a primeira vez que eu ouvi falar do Nipsey foi já depois da morte dele. Estás a ver? Eu já conheço o Nipsey há bué de... Nipsey já há bué de tempo. Mas há bué de tempo ainda que ele falava de criminalidade, não de empreendedorismo. Mas tu vês o crescimento... Vejo o progresso. Exatamente. Vejo o processo de... A primeira música dele, não vou pôr aqui porque isto como vai para o YouTube. YouTube vai logo dar a talha. Exatamente. Essa foi a primeira música que ele fez com o The Game e ainda pôs lá o Easy. Tem também no Easy. Isso estamos a falar de 2006, 2007. Sim. E eu sempre ouvi. Mas tu conheces a história dele, viste como é que ele começou, né? Sim, eu conheço. Ali, quê? Sim, a vender num parque de estacionamento ele vendia. Mas aí está, a história dele depois ficou só conhecida depois dele morrer. Eu já sabia isso antes, eu já seguia-o antes, já conhecia tanto, ainda do primeiro casamento, da primeira mulher que ele tinha, que teve os filhos. Mas pronto, isso tudo para dizer o quê? Tu tens a situação em que no bairro nem sempre é questão, porque a inveja é uma condição humana. É normal tu teres inveja. É normal, não devia, mas pronto, é normal uma pessoa ter inveja sobre a outra. Se vês que aquela pessoa, com aquilo que ele tem, atrai mais pessoas, o que é que faz pensar que não é o suficiente para ela querer perder tudo só para poder tirar aquele momento? Questões políticas existem várias. A maior parte destes líderes e Lumumbas e Sankaras é compreensível e, claro, faz sentido e quem não sabe devia saber. Só liguei essa questão aqui ao Nipsey só para dizer que foi morto pelas pessoas que ele estava a ajudar. O meu maior problema nesse projeto nem são as pessoas do exterior. Qual projeto? Este projeto. Não são as pessoas do exterior. E quando se fala das pessoas do exterior, não estou a dizer em concreto as pessoas caucasianas. Não. Há várias pessoas do exterior. Não se identificam porque eu estou a criar uma segregação e aquelas conversas de sempre. A minha maior questão são aqueles que aparentam ser iguais a mim e querem mandar abaixo ou então para enaltecer o que querem fazer que é igual ao que eu faço, tentam pôr, como é que é? Boca fere, né? Não, boca fere. Das minhas cenas. Tipo, eu tento não ligar, não ligo, não coisa. É claro que eu posso... Sim, mas eu tento não ligar. Por mais que tu digas não ligo, não quero saber, volta outra vez a frisar. E é uma coisa que eu tenho, em vez de estar a dizer eu não sinto isto não me interessa, não quero saber, achas que eu ligo? Mas depois, quando estás de madrugada, sozinho na cama, tu estás a pensar nisso.
Não vale a pena virem com essa conversa Quantas dizer que vezes isto já não. me disseram, desculpa lá interromper. Sabes quantas vezes já me disseram? Mesmo antes de nós fundarmos a Associação Efeito Dominó. Vais fazer isso para quê? Não vai ter resultado. Quando estávamos ali, por exemplo, a fazer aquelas recolhas de lixo, estás a limpar para quê? Amanhã vai estar sujo. Se a gente ouvir essas pessoas, a gente nunca vai fazer nada, mano. Estás a perceber? Por isso é que eu digo, nós temos que trabalhar para nós. Porque se nós educarmos os nossos irmãos para trabalhar em conjunto, desde terem idade, em vez de darmos importância a tudo aquilo que a gente vê na televisão e aquilo que nos é alimentado nos livros, que é tudo mentira, aí claro que depois possivelmente vais tornar uma pessoa invejosa, né? E se estás ali inserido num ambiente que, falando agora especificamente dos bares, se estás inserido num ambiente onde já cresceste com pouco, nunca, se for preciso, a tua mãe ou o teu pai não tinha estrutura em casa para te alavancar e depois vês o teu irmão a conseguir cenas, claro que faz cá sentido. Vou dar um exemplo muito simples, muito fútil. Tens um brada mais escuro do que tu, vocês sempre que vão à discoteca, tu atrás sempre as chavalas. Sais? Mas um grande brada teu. Sais atrás das chavalas, estás bonitinho, etc. E com ele tipo falam, mas tipo não lhe dão bola. Por vários anos ele vai levando com isso e depois uma rapariga que ele gosta, ela não gosta dele, mas gosta de ti. Eu gosto do cabelo dele que faz assim, etc. Mas o teu, claro que são já complementos externos, estás a ver? Que é ela própria também tem que se autoavaliar, ela própria vem de uma família sem fundação nenhuma, que acredita que se calhar o padrão de beleza é acima do mulato, ou do mulato para cima. E isto tudo para dizer o quê? Chega a um ponto de tanta pancada que aquela pessoa, tipo o próprio cancro, o cancro em si, tu sofres vários danos ao longo da tua vida num certo determinado corpo, de parte do teu corpo, vai-se mutar num cancro. Se tu tiveres infecção constante urinária, certamente terás cancro na próstata, se fores homem. Se sofres vários danos ao longo da tua vida, é claro que há outros derivados que podem causar isso, né? Mas se constantemente tiveres tipo sempre pancadas no peito, sendo uma mulher, eventualmente, mais tarde, pode desenvolver o cancro. E exatamente isso que eu acho que é inveja. Porque a inveja é quando tu és constantemente, não digo julgado, ignorado, sim, constantemente ignorado, e é vangloriada a pessoa que está ao teu lado, vais criando aquele sentimento amargurado, estás a ver? Porque não só é uma questão interior, mas também que és afetado por ignorância de outros. Mas aí está, é o que eu digo sempre, tu para conquistares o mundo basta conquistar os ignorantes, porque há mais ignorantes do que inteligentes. Eu não posso condenar essa pessoa por ser invejosa, mas posso condenar por ela ser consumida pela inveja. E é fedido porquê? Porque estás no bairro, ajudas toda a gente, ajudando, ficando na boca do povo, atrai a muita gente a falar bem de ti. E mal também. E tu fazendo se calhar a mesma coisa, não, mas aí é o mal. Tu se calhar fazendo a mesma coisa e não tendo a notoriedade que essa pessoa tem, ou não ser falado da mesma forma, o que é que vai acontecer? Não curto daquele gajo. Não, ele faz mal, eu é que faço melhor. Achas mesmo? Aquele gajo até me pedia conselhos. Vou-te dar um exemplo, vou exemplificar isso a dizer com uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Cheguei ao café. Um dos meus pais trabalham lá no Casal da Boba. Cheguei ao café, estão os rapazes e mulheres fora do café, comecei a cumprimentar. Desculpa. Comecei a cumprimentar o pessoal, estás a ver? Chegou uma pessoa, fui dar o toque. Não, só me queimas, não te vou cumprimentar. Pessoa cuja casa recebeu o nosso saco, que eu fui lá. E só fui dar o saco porque os sobrinhos dele estão lá em casa e ele precisa, estás a ver? As próprias pessoas que a gente ajuda são assim. Queima em que sentido? Se puderes fazer o... Diz? Queima em que sentido? Não, ele é que disse isso para mim. Sim, mas sei. queima em que sentido? Queimas. Tipo, eu por acaso costumo estar tipo, na brincadeira com ele, estás a ver? Tipo, mas lá está, não sei onde é que eu fui buscar essa questão do tu só me queimas. Estou fã. Tipo, estou a chegar lá, estou a cumprimentar e quê? Olha, se calhar foi por causa disso é que tu lhe queimaste. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tipo, juro, porque tipo, eu fiquei naquela. Ontem à noite estava a ver aquilo, né? Do Sankara, do Lumumba e isso. E depois fiquei com aquilo na cabeça. Fogo, às vezes são os teus próprios irmãos. Durmo, de manhã, vou cumprimentar um mano
cuja casa já recebeu o nosso cabaz, nem me está a cumprimentar. Estás a ver? Mas isso é questões mínimas, mano. O trabalho continua. Acredita que não são mínimas, porque é por causa disso que a maior parte das vezes... Não, eu disse mínimas no sentido em que isso não me vai impedir de continuar o meu trabalho. Só aí, nesse sentido que eu digo. A mim não. Pelo menos por agora. Tu às vezes pensas que para ti, e fazes bem pensar assim, porque há muitas pessoas que pensam dessa forma, e é a melhor forma possível, que é, eu tenho maiores objetivos do que futilidades como inveja e bate-bocas. Só que o problema é que essas próprias futilidades vão-te assombrar mais tarde, quando essa própria pessoa vive na sombra. Nem toda a gente evolui a partir dali. Mantém-se naquela amargura, estás a ver? E o que é que vai acontecer? Dita altura, quando arranja uma oportunidade, vai-te querer foder. E aí, seja em termos de na tua vida profissional, seja a nível pessoal, ou mesmo a tirar na tua vida. Porque temos que entender que há pessoas que têm problemas delas, têm tipo os filhos que não veem um filho, estão sempre a discutir com a dama, em casa dizem que o gajo não vale nada, vai para a rua, estão a falar de ti, imagina que és rapper, dizem que o gajo, olha, já andou com aquela, fez isto e aconteceu e que ajudou e nem canta muito e tu não gostas dele. Chega a um ponto que aquela pessoa vai depositar, eu digo sempre isso, a psicologia projetiva, vai depositar todos os seus problemas em ti, por te conhecer e saber que tu saíste daquele meio, conseguiste singrar na tua vida. E quando digo singrar é subjetivo, porque singrar, cada um singra da sua forma, não é aparecer na televisão que és uma pessoa de sucesso, estás a ver? E já falamos sobre isso mesmo. E a minha questão é, como é que uma pessoa não pensa melhor de si nessas questões? Também não sei. Eles são capazes de desgraçar a própria vida só para te ver desgraçado. E eu tive uma situação parecida, já falei nos episódios, não vou dar para repetir outra vez, mas houve uma pessoa que não tinha nada a perder, mas o simples facto de eu atrair as raparigas, ou as raparigas que ele tinha interesse, eu até o mais engraçado, é o que eu digo sempre, tu se gostas de uma chavala, uma rapariga, vá, na altura, aquela coisa, quando temos 17, nunca namoramos, só curtimos, estás a ver? Depende, quem tem cabeça, namora, né? Quem não tem cabeça, mas aos 17 anos, pelo amor de Deus, meu, 17 anos acho que quase ninguém pensa em coisa, mas pronto. Tu tendo essa rapariga, estão a curtir, etc, mas estão ali naquele envolvimento. Pode haver um rapaz que gosta também dela, que tu conheces de vista ou whatever. Nós temos uma regra entre homens, elas não devem saber, mas nós temos uma regra entre homens que é, pá, se gostas dela e eu estou com ela, pá, respeita. Agora, se estou ali num lance e whatever, e ela se calhar está a dar a bola, tu não tens que ir queimar o próximo homem. Não tens que ir lá e dizer ele não presta. Os americanos chamam de dirty macking. Nós os africanos aqui não sei o que é que chamamos. Acho que é mais pataquero, né? Estás a ser pataquero. A partir do momento que estás a mandar abaixo um homem para enaltecer-te a ti próprio, só porque ela gosta daquele homem, ela própria, não sei como é que vocês funcionam, né? Esse exemplo aplica-se não só nos relacionamentos, mas em tudo. Quando tu tentas rebaixar uma pessoa, aplica-se em tudo. Estás a perceber? Não é só nas relações. Eu também não sou pessoa para estar aqui a falar de relações. Não sou perito na matéria, mas sim, faz sentido o que tu estás a dizer. Mas lá está, isso também... A questão é, vamos deixar de trabalhar em direção aos nossos objetivos porque uma pessoa nos está a tentar rebaixar? Não. Tu sabes que às vezes eles não conseguem fazer nada, por isso eles fazem uma comitiva de Power Rangers, estás a ver? E cria-se um sindicato de haters. Não, mas é mesmo. Estás a ver? Yeah. E o mais engraçado é que podes não te sentir afligido por causa disso, mas mais tarde ou mais cedo vai-te incomodar. O exemplo do meu pai, mano. O meu pai, os meus pais, quando chegaram ali ao bairro, lá em cima na Ribachada, no bairro Santa Filomena, eles moravam Desculpa, mano. Eles moravam num quarto. Os meus pais e o meu irmão, num quarto. Assim? Tá? Estava a dizer. Chegaram ali na zona, viviam num quarto. Como o Sim teve aqui a explicar o processo da construção das casas, foi exatamente. O Sim estava a contar a história dos africanos que vieram nessa altura, nos anos 70.
Começaram a viver num quarto. Depois construíram outra divisão. Depois outra divisão. Até que decidiram, como a vida estava difícil, decidiram fazer um café. Fizeram um café. E quando fizeram o café, a vida melhorou, né? Porque tu, quando tens um café, tens um negócio, tens o lucro do negócio e vives melhor, vá. Isso estás a dizer aconteceu com os meus pais no bairro, mano. Como eles conseguiram, através do trabalho deles, com o café, construir o café e trabalhar lá diariamente, eles nunca tiveram folgas nem férias, mano. Através do trabalho conseguiram melhorar o seu nível de vida em casa e providenciar de melhor maneira ao meu irmão e depois a mim e a eles próprios. A inveja depois... As outras pessoas dali da mesma zona, eu lembro deste puto, o pessoal falava sempre mal da gente, mano. Do meu pai, por exemplo. Porquê? Porque o meu pai trabalhou para ter. Não estou a dizer que as outras pessoas não trabalham. Só estou a dizer, ele, com o trabalho dele ficou confortável, estás a ver? A nível mesmo financeiro. Ficou confortável. Isso vai de encontro àquilo que estás a dizer. Tu quando... Neste caso não é atrair, mas quando melhoras a tua vida, vais levar com a inveja dos outros. Mas lá está, o meu pai nunca deixou de trabalhar. Ainda hoje, continua a trabalhar. Ele mesmo sempre diz, a gente não tem que ficar a ligar àquilo que as pessoas dizem. A gente tem a nossa vida, cada um sabe da sua vida. E é por isso que eu estava-te a dizer. Por exemplo, eu fui dar o cabaz àquele mano, né? Por acaso não foi ele diretamente, mas foi na casa dele. Ele hoje não me cumprimentou. Não é por isso que não vou lá outra vez. Ele tem lá os putos em casa. Precisam de comer. Precisam de se alimentar. Não estava a falar nesse sentido. Então, se eu percebi mal, peço não. Isso basicamente é retaliação. Não, pelo só amor estou a de dizer, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. Sim, ok. Não, é só isso que eu estou a dizer. Okay. Não vou deixar de fazer o meu trabalho porque uma pessoa ou tem inveja, ou fala mal, ou isso. Estás a ver? Porque isso vai acontecer sempre, fora e dentro dos bairros. Nós metemos a nossa... Tipo tu tens o teu podcast. Não é porque uma pessoa, mesmo que seja africana, mano, não é porque uma pessoa vem falar mal do teu podcast, tu vais deixar de fazer aquilo que estás a fazer. Se tu já te comprometes que tens um objetivo e que vais trabalhar para o alcançar, ninguém te pode parar, mano. Então diz-me uma coisa, o que é que leva a inveja? Possivelmente podes dizer que é os dois. É a falta do trabalho ou é ver as outras pessoas a conseguirem atingir os objetivos delas? Acho que é mais a segunda, mano. Como é que a falta de trabalho te vai... A falta de trabalho no sentido, imagina, não fazeres por tal. Tipo, falares que vais fazer e que tens isto e que acontece e fazes, mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer, mas lá está, essas pessoas então estão a invejar uma pessoa que através do trabalho conseguiu algo. São pai 90%, é por isso que eu estou a dizer. Não, só estou a dizer. Nós, como é que eu ia dizer, mano? São pessoas que estás a dizer que não trabalham para ter, né? Estão acostumadas àquele nível de vida. E tu, se tu não estás acostumado, queres melhor, e essas pessoas vão te invejar quando tu consegues melhor. Pá, eu não ligo a essas pessoas, mano. Não ligo mesmo. Eu estou-te a dizer, eu cresci com isso no meu bairro. Sempre vi pessoas a falar mal do meu pai, isso. Mas mesmo com inveja, estás a ver? Pessoas até tentavam imitar o que o meu pai fazia. Vou fazer café também. Diz-me, eu sei que não ligas, mas diz-me como é que é a tua percepção perante essas circunstâncias em que a pessoa que está a falar mal do teu pai é a mesma pessoa que... Pois na cara dele fala bem. Olha, então não sabia disso. Mas faz a tua pergunta. Não, mas é basicamente isso. É como é que uma pessoa que fala mal do teu pai quer fazer o que o teu pai que faz, mas não tem o mesmo sucesso que o teu pai? Problema dela, mano. Problema dela. Tens o meu pai e a minha mãe perceberam que tinham, digamos, um problema em casa no sentido em que o trabalho onde eles estavam não estava a conseguir... Eles eram pobres, estás a ver? E eles decidiram que queriam melhorar. Agora, a partir do momento em que eles melhoram, se tu queres falar mal, tu, entre aspas, né? O problema é teu, mano. O teu dever para com a tua família e a tua casa é perceberes como é que tu podes ajudar a tua família. Enquanto tu estás a falar mal de mim, essa energia que estás a mandar para aqui, manda para dentro de casa, percebe como é que tu podes fazer melhor. Porque isso depois às vezes, imagina que eu sou assim, como é que o meu filho vai ser? Vai ser igual. Por isso é que eu digo, nós temos de trabalhar para nós. Se nós educarmos o nosso povo, isto também parece uma utopia, né? Mas é aquilo que nós todos desejamos, mano, que haja união, né? O nosso dever é educar o pessoal a, em vez de invejar, trabalhar em conjunto. Mas isso não é fácil, né? Pois, e qual é que é a solução para isso? A solução para isso é tentares encontrar ferramentas, tentares encontrar
programas, iniciativas, seja o que for, que estimulem esse espírito de entreajuda, estás a perceber? Na minha visão, e é isso que eu tento fazer, eu e a Associação Efeito Dominó, nós da Associação tentamos fazer. Tentar promover, um dos objetivos também é tentar promover o espírito de entreajuda dentro da comunidade. Vocês são quantos? Somos 9. Sempre foram? 9? Sim, tu tens 3 órgãos sociais na associação, tens 3 pessoas em cada órgão. Mas como é óbvio, depois tens pessoas mais ativas, isso é normal. Em todos os grupos tens isso. Tens as 9 pessoas dos órgãos sociais, depois tens aquelas pessoas que são mais ativas. Mas só para dizer o quê? Um dos objetivos é promover a entreajuda, para não haver aquela cena nos bairros também, como estavas a dizer há bocado, aquela cena tipo dos rappers e isso, do tipo, ele está a fazer cena dele, eu quero fazer a minha e quê. Não, estamos a trabalhar para o mesmo sítio às vezes. Às vezes eu faço coisas e tu fazes coisas para o mesmo grupo de pessoas. Porquê que nós já não pode trabalhar em conjunto? Porquê que eu tenho de dizer, fui eu que fiz, ou ele tem de dizer, foi ele que fez? Vou responder à tua pergunta. Quais são as soluções para tentar atenuar esses níveis de inveja e acentuar os níveis de entreajuda e cooperação e união? É a gente dar o exemplo, como fizeste a pergunta no início. Talvez se eu der o exemplo aos mais novos que nós vamos trabalhar em conjunto, eles talvez quando crescerem vão ser mais irmãos. Fez sentido aquilo que eu disse? Mesmo entre vocês, a associação, existe também... Existe, mano. Existe bué desunião, confia. E... Por isso é que eu às vezes não compreendo como é que... Desculpa estar a interromper, mas como é que é possível? Vocês estão a ajudar os outros e mesmo entre ajudas... Ego. Por isso é que eu estava a dizer aquela cena de fazer e queres tirar fotos para as outras pessoas saberem que tu fizeste e que... Mano, o objetivo das associações, neste caso, as associações locais, tipo nos bairros e assim, o objetivo é ajudar a comunidade. Se estão 2 ou 3 ou 4 associações na mesma zona a ajudar a mesma comunidade, que sentido é que faz essas associações trabalharem separadamente? Não faz mesmo sentido, mano. Estás a ver? Só que lá está. Eu também sou apologista de uma coisa. Já que nós estamos neste meio do associativismo e queremos ajudar e... É como eu estou a dizer, falar é fácil. Mas a ação... Está-me a faltar agora o termo. Requer disciplina. Requer compromisso. Requer consistência. Tipo, imagina, o que é uma associação fazer um trabalho num bairro inconsistentemente? Vai perder credibilidade, estás a ver? Tens de ser consistente no teu trabalho. Não é só fazer bem sempre. Ou tentar, pelo menos. Agora, para responder à tua pergunta, como é que não faz sentido? Mesmo as associações que trabalham, têm o mesmo objetivo para com o mesmo público-alvo, não faz sentido não trabalhar em conjunto. Estás a perceber? É uma cena que eu também não entendo, mas olha, espero que mude. Onde é que tu vês? Vou fazer essa pergunta. Já trabalhaste alguma vez por conta de outrem? Tive de trabalhar no continente para ajudar a pagar as propinas. Que é reposição? Ou na caixa? Reposição do continente, lá no Colombo. Tive de trabalhar lá. As propinas lá no Isqueté. Por acaso não são muito caras em comparação com outras faculdades. Era 1000 e tal. E na altura estava difícil, como nós ainda estávamos no bairro Santa Filomena. As pessoas estavam a ser todas realojadas para outros sítios. O café não tinha clientes, não tínhamos lucro, né? Os meus pais meteram cerca de 400. Eu tive que ir trabalhar para o continente, meti o resto, paguei as propinas. Isso é uma grande aprendizagem. Por acaso vou tentar fazer, mas é difícil. E tinha sempre aquela brincadeira, depois mesmo entre os colegas, e Ruben está a repor leite no continente, e que é engraçado, mano. Tenho que ajudar a pagar as propinas. Sabe? Essas cenas, mano. Depois, e pedi bolsa, não me deram bolsa. Nunca te perguntavam, porque eu também trabalhei no Lidl, nunca te perguntavam quanto é que era o leite? Nunca gozavam com isso? Porque a mim gozavam. Diziam assim, quanto é que... Os meus colegas? Yeah. Porra, mano. Quanto é que está o leite no continente? Fogo. Toda hora, mano. Toda hora. Mas lá está, eu também... Eu estou-me a rir, mas é de ignorância, né? Eu também levava isso na brincadeira. Do tipo, não ficava chateado do tipo, mano. Mas paguei as propinas, não paguei. Estou a estudar como tu, não estou a estudar. Então pronto. Isso das coisas serem mão beijada é lixado, meu. Porque depois as pessoas... Tinha colegas, como estava a dizer há bocado, tinha colegas meus, mas nem falar mal, mas tinham bons telemóveis, bons computadores, faculdade paga, mano. A bolsa mesmo da faculdade. Eu pedi bolsa 2 ou 3 vezes, não me deram. Na altura, eu quando entrei para a faculdade ainda jogava futebol, estás a ver? Eu ainda hoje, tipo, eu gosto mesmo, eu nunca quis tipo, jogar futebol para ser rico e que eu gosto de jogar futebol. Tive de deixar o futebol para ir trabalhar.
E é isso que a gente estávamos a falar há bocado. Imagina agora um puto de um bairro que quer ir para a faculdade, nem tem... Eu tive os meus pais que meteram aqueles 400, estás a ver? Imagina um puto que nem tem os pais para meter os 400, o que é que ele vai fazer? Não vai acabar a faculdade, vai sair e depois, se for preciso, olha, vai trabalhar em sítios que nem eram os sítios onde ele queria estar, estás a ver? Por isso é que eu estava a dizer. Tipo, eu cresci ali no bairro, do meu grupo de amigos e amigas, eu fui o único que foi para a faculdade, estás a ver? Fui o único. Mas vais-me dizer que eu era o único suficientemente inteligente para ir para a faculdade? Claro que não. Eu simplesmente tive uma estrutura em casa. Para já, tive uma estrutura em casa desde ter idade que sempre me permitiu estar focado nos estudos, estás a ver? O meu pai e a minha mãe nunca me deixaram desviar. Nunca. Sempre me mantive focado. Isso é o primeiro ponto. Eu tinha amigos meus que não tinham essa estrutura em casa. Estás a ver? Depois, quero ir para a faculdade. Vou para a faculdade, tenho a sorte de ter pais trabalhadores que ajudam a pagar a faculdade. Imagina amigos meus que querem... Eu tive vários amigos meus que queriam ir para a faculdade, mas não tinham como pagar a faculdade. Estás a perceber? Então quem sou eu para dizer que sou melhor que eles? Não, eu simplesmente tive oportunidades que eles não tiveram. Se eles tivessem, se calhar hoje até eram melhores do que eu. Estás a perceber? Estrutura, é isso, é que faltava. Não vou dizer na tua resposta, mas é o que eu penso, que é o que está a quebrar a ligação entre o homem africano e a mulher africana é a destruturação que foi criada tanto a nível de que o homem, já vai um pouco com aquilo também que tu disseste, que o homem africano tem que ter uns certos padrões ou uma certa standard como homem, e mesmo a imagem do homem africano foi muito rebaixada. Foi demasiado rebaixada. Homem e mulher. A mulher também, posso dizer, mas quando digo homem, não só a nível pessoal, sendo um homem, mas como em geral, estás a ver? Porque tu vês um homem hoje em dia, africano, ou é porque, ok, não tem autoestima, tem vários filhos, trabalha em trabalhos precários, não tem coisa, e depois quando esses próprios conseguem sair desse estigma, vão para outro estigma, que é o que gosta de brancas e só se dá com brancos, estás a ver? E não há um meio termo. Isso tudo para dizer também a outra questão que nós falámos há pouco, que é porque é que as pessoas esquecem-se dos outros. Já viste o que é abdicar? É preciso ter muito caráter para isso. E isso digo em geral, porque toda a gente, falando de uma porta fora, eu fui capaz de fazer isso, mas sofri com graves consequências. Mas agora dizer, isto aqui não é para mim, mas tenho um salário espetacular, tenho isto e aquilo e etc. Mas eu não vou voltar para aquele sítio, eu não tenho guita, porque que é mau vai-me dar só a fama de preto armado em branco, mas vai-me dar dinheiro, vai-me dar outras condições, e o outro tem o livre-arbítrio, sou livre, à mesma, só que as condições que eu tenho não são deploráveis, mas são limitadas. O que é que vais escolher? Com o teu caráter. Mas agora, já viste aqui que é que o diabo oferece? Yeah. E percebes o porquê que a maior parte dessa malta vem para isso? Por muito que o diabo te ofereça, seja o que for, tu não tens que pôr em causa o teu carácter e a tua pessoa. Como é que é dizer, mano? Por muito que o diabo, né? Estamos aqui a falar. Por muito que o diabo te ofereça, tu não tens que esquecer os teus irmãos, mano. Estás a perceber? Aí está, é por isso é que eu já estive a falar antes de falarmos sobre isso. É fácil falar com o nosso discernimento ou com o nosso pensamento, mas na cabeça daquela pessoa, não vou chamar de fraca, mas na cabeça, ele tem os interesses dele. E eu não posso, tipo... Mas é isso que falta, mano. Espírito de comunidade, não é só os meus interesses. Se eu estivesse preocupado comigo, Ruben, se estivesse preocupado comigo, eu com o curso que eu tenho, de Ciência Política no ISCTE, estava na minha vida. Mano, isso é que eu ia perguntar. Tu já tens o teu curso, já licenciado? Só eu sei a dedicação que eu meti para a Associação Efeito Homem nascer. Só eu sei. E nunca recebi nada. E continuo sem receber, estás a ver? Todo o trabalho que eu faço é voluntário. Mas é isso que tem de acontecer. Se nós estamos sempre com aquela conversa, nós africanos, tem que acabar o racismo e quê. Então, mas onde é que está o espírito de comunidade? Porquê é que tu queres fazer só para ti? Então e nós? O problema é que utilizam também uma forma tóxica as redes sociais. Utilizam só para poder falar, mas não agir. Eu sou totalmente contra isso, mano. E às vezes às vezes eu falo com o pessoal, até dizem, Ruben, tens de ser mais calmo aqui.
Mas fogo, falar só nas redes sociais, mano. Porra, mano. Deixa-me de brincadeira. É o que eu estou a dizer. Nós não estamos a lidar com questões suaves, mano. Estamos a lidar com questões que já vêm há séculos. Estás a perceber? E se tu queres mudar as coisas, tens de trabalhar. Eu estou sempre a dizer isto, até parece que estou sempre a repetir, mas é verdade, mano. Disciplina, rigor e consistência, mano. Estás a perceber? Eu não percebo como é que há pessoal que vê em coisas... Parece... Nós só reagimos. Acontece uma cena, mataram o gajo lá na América, bora partilhar cenas. Bora fazer manifestação. É preciso morrer alguém para tu ir para a rua. E aliás, antes de ir para a rua fazer manifestação, vai construir dentro da tua comunidade aquilo que nós falamos. Constrói lá dentro, espírito de comunidade. Também não estou aqui a querer falar que eu sou perfeito. Eu tenho os meus erros, estás a ver? Mas a minha função lá está. Quando eu erro, aprende e cresce. Mas sempre em prol da comunidade. Nós tanto defendemos. Onde é que te vês daqui a 15 anos? Onde é que me vejo daqui a 15 anos? Eu e a Associação Efeito Dominó, porque epá, eu não consigo separar as cenas, tá? Dedico-me mesmo, estás a ver? Eu pessoalmente daqui a 15 anos vejo-me a alcançar os objetivos que eu tenho agora e a delinear outros objetivos. E espero ver a Associação Efeito Dominó como uma associação referência em Portugal. Uma associação que trabalha mesmo a sério para a comunidade. Uma associação que, sem estar à espera, cria as próprias soluções para o bairro. Por exemplo, Boba está bem suja, mano. Em vez de eu estar a chamar o pessoal da junta para ir limpar ou criticar, depois isso liga-se com aquelas questões tipo da gente ir pedir lá fora, estás a ver? Manifestações disso, mas pronto. Em vez de eu estar a criticar eles, que já me tiraram de propósito para me vidar, eu faço. E é isso é seguindo essa linha que eu sei que daqui a 15 anos eu vou conseguir atingir os objetivos que eu tenho, a associação também, e nessa altura a gente vamos delinear novos objetivos, porque a gente está sempre a crescer. Eu percebo, compreendo, sou todo a favor. Mas idiosincrasia africana também fala como indivíduo, porque nós gostamos de conhecer a própria pessoa. Eu percebo que tu vieste de uma forma tipo associação efeito dominó, associação efeito dominó, associação efeito dominó, mas tu, Ruben, onde é que te vês daqui a 15 anos? Objetivos? Isso. Pronto. Lá está, não dá para separar as cenas, mas vou tentar. O meu objetivo... Associação, ok. Sim. Sobre rodas, a sustentabilidade. Sustentabilidade, autossuficiência. Autossuficiência, ok, está aposta à parte. Mas como indivíduo próprio, onde é que te vês e com o quê? Por acaso nunca tinha pensado nisso, é uma boa pergunta, pá. Daqui a 15 anos. Porque estás tão dedicado em construir algo, mas estás a esquecer como indivíduo, também tens que te realizar. Estás a realizar um projeto, mas não te estás a autorrealizar. Se bem que com efeitos secundários está-te a elevar, né? Porque são objetivos de vida. Mas como pessoa é importante, e agora para tocar num assunto que eu tive com o meu primo muito, muito importante, que é possível eu ser uma pessoa realizada sabendo o que é que eu quero e quem eu sou. Há muitas pessoas que têm dinheiro, mas não são ricas. Porquê? Porque não sabem quem é que são. E não sabem o que é que querem para a vida. Tu, a partir do momento que sabes aquilo que tu queres para a tua vida, ou sabes aquilo que tu és, podes considerar uma pessoa rica e concretizada. Porquê? Porque não vai haver alterações na tua vida. Pode acontecer... Não, na tua vida pode haver alterações, mas como pessoa nunca vais mudar. Porque tu já sabes quem é que tu és. Mas tu atingires isso é preciso sofreres para caraças, meu. É preciso acontecer muita desgraça na tua vida. E quando digo desgraça, é mortes na tua vida. E infelizmente, até dos nossos mais próximos. Mãe, pai. É isso é que eu me refiro. Por isso é que dizem que quando tu chegas a uma certa idade, é que já tens alguma credibilidade. Porque já perdeste a tua mãe, já perdeste o teu pai. Porque nós estamos muito encostados, apesar de sermos autónomos, independentes, estamos encostados ainda à ideia que vou para casa, tenho lá o meu pai, tenho lá a minha mãe. É verdade. Não é mal habituados, é o curso da vida. Mas só chega temos um espaço enorme
para situações normais, né? Porque não é normal ter pai e mãe tipo separados. Nestas situações assim, estás a ver, nós tornamos aquilo normal, como referência. Dizer, ok, é normal termos isso porque já são vários anos que estás com eles. Quando falece, já não temos aquele apoio. Já não temos aquela referência de estar com eles. Como é que vais reagir? Como é que vais reagir? Vais manter fiel? Exatamente. Por isso é que eu fiz esta pergunta. É claro que não foi com o intuito de tu dares uma decisão final. Porque apesar de teres uma boa cabeça, és um puto bem alinhado, digo-te já. Um puto não, és um homem bem alinhado e posso dizer que mesmo assim ainda falta. Mesmo ainda falta, estás a ver? E isso é normal. Daí entender tu não conseguis dar uma resposta concreta. Exatamente. Pá, eu percebo totalmente o que estás a dizer e faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mas, por exemplo, para responder, vou tentar responder de maneira direta à tua pergunta. Como é que me vejo daqui a 15 anos? O meu objetivo a nível pessoal, sabendo que eu tenho muito para passar ainda na vida, é tornar uma pessoa melhor em vários níveis, seja uma pessoa mais compreensiva. Porque eu mesmo posso estar aqui a falar, mas eu também tenho os meus erros, estás a ver? Julgar menos, compreender mais, trabalhar mais também. Às vezes também tenho que dar mais. Estás a ver? Tudo isso. Mas agora lá está. Depois eu mesmo sei, é normal, tenho 23 anos e não tenho a experiência de vida que outras pessoas têm. Estás a ver? Mas espero que... E sei que sei que vou manter fiel aos meus valores. Daqui a 15 anos vou ser uma pessoa melhor. Se tivesses 30 segundos para dizer algo à comunidade, qual seria a frase? Aquilo que eu tenho para dizer à comunidade é que nós temos, de uma vez por todas, de meter na cabeça que nós só vamos ter aquilo que nós desejamos, que é a justiça, é o progresso, a igualdade, quando nós começarmos a olhar primeiro para dentro antes de ir lá fora. Nós temos que começar a construir a união, construir o trabalho, construir a iniciativa, incentivar tudo isso dentro da comunidade, porque nós temos que meter na cabeça que nós somos bons, mano. Nós somos bons. E quando nós criarmos as ferramentas para maximizar aquilo que nós temos cá dentro, nós vamos ser melhores. Aí, talvez um dia a gente vá pedir lá fora. Porque as pessoas que nos tiraram não nos vão dar. Nós temos que construir para nós. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado, Ruben. Obrigado, eu, mano. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretas. Se por outro lado acharam-nos pessoas ignorantes, sem noções, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvir.